Volume 4. Capítulo 7. Véspera de Ano Novo. Eu disse a ninguém em particular, deitado na grama e olhando para o fundo azulado do andar de cima. A data era de fato 31 de dezembro, mas ainda era dia claro, a brisa não estava particularmente fria e não havia nenhuma casa para limpar, então não parecia ser o fim do ano. Fechei os olhos e tentei me lembrar de como tinha sido a última véspera de Ano Novo. Eu queria participar do evento de Ano Novo do MMO que eu estava jogando na época, mas por ordem do meu pai, depois que ele voltou dos Estados Unidos para as festas de fim de ano, tive que me juntar ao grande esforço de limpeza da casa. Eu me lembrava de que a limpeza do pequeno dojo de Kendo no canto do quintal era exaustiva, então tive que me curvar e esfregar com minha irmã Sugura, com quem eu quase nunca falava. Quando voltei para a sala de estar, exausto, minha mãe havia trazido os bolos de arroz mochi mais cedo, que estavam tão saborosos que chegavam a doer. Desisti do evento MMO e assisti à TV com minha família, comi o macarrão soba especial de Ano Novo, ouvi os sinos e depois fui ao santuário próximo para a primeira visita habitual do ano. Levantei as pálpebras, encerrando a lembrança. Tudo que vi foi uma tampa de aço e rocha, que se erguia a uns 300 pés de altura. Será que minha família estava no mundo real fazendo faxina nesse exato momento? Será que Sugura estaria se esforçando para limpar o dojo sem a minha ajuda? 55 dias atrás, quando Akihiko Kayaba anunciou que o jogo da morte havia começado, eu nunca imaginei que passaria a véspera de Ano Novo neste mundo. Não tinha uma visão de quantos dias seriam necessários para limpar todos os 100 andares de Aincrad. E certamente não esperava que, quase 2 meses depois, não teríamos sequer vencido o 5º andar. Supondo que nosso ritmo permanecesse o mesmo, estaríamos aqui na véspera de Ano Novo não apenas no próximo ano, mas também no ano seguinte. De fato, esse era apenas um cálculo esperançoso. Se eu continuasse participando do grupo de frente, talvez nem sobrevivesse para ver a próxima véspera de Ano Novo. Até agora, uma parte de mim achava que, se eu morresse lutando contra monstros, não teria arrependimentos. Logo após o início do jogo, deixei a Torre dos Começos antes de qualquer outra pessoa para usar meu conhecimento e experiência beta e aumentar minhas chances de sobrevivência, mas isso não era tudo. De certa forma, eu tinha medo de que os outros jogadores fossem mais fortes do que eu. Como se trata de um MMORPG baseado em níveis, uma vez que alguém passasse à sua frente no nível, não haveria como alcançá-lo novamente. Eu era pressionado por esse medo que mexia com meu ego. Se eu quisesse continuar sendo um dos melhores jogadores, teria de me arriscar continuamente nas perigosas lutas contra chefes. Era um processo de pensamento paradoxal. No entanto, há 2 dias, percebi que um novo motivo havia surgido dentro de mim. Mesmo relaxado na segurança do vilarejo dos Elfos Negros, pensar naquele momento fez minhas entranhas se revirarem desconfortavelmente. Quando eu estava correndo pelo 2º nível das catacumbas abaixo de Carluin até a próxima escadaria em busca de Argo, o rato, vi a barra de HP de Azuna cair repentinamente 10% no canto superior esquerdo da minha visão. No início, eu não tinha ideia de como minha parceira temporária poderia ter perdido PV enquanto dormia em seu quarto acima da Blink e Brink. A primeira possibilidade que me ocorreu foi que ela tivesse aceitado o duelo de alguém dentro da cidade e estivesse lutando com essa pessoa. Mas isso era improvável, já que ela não subiu ou desceu mais por muitos segundos depois. Isso deixou apenas uma resposta. Azuna tinha entrado na masmorra das catacumbas atrás de mim. Tive que superar a vontade de começar a correr loucamente e me forçar a pensar onde ela poderia estar. Os monstros mais difíceis no 2º nível eram a múmia mofada venenosa e o espectro lúgubre astral. Ambos eram complicados, mas nenhum deles poderia atirar tanto HP de Azuna no nível 17 com um único golpe. Como o PV dela não mudou depois disso, provavelmente foi devido a uma armadilha, não a um combate. Essa masmorra não tinha nenhuma armadilha que causasse danos direto, o que significava que era um alçapão. E o único alçapão estava em uma das criptas logo no início do 2º andar. Seria mais direto descer pela mesma armadilha para encontrá-la,
mas eu já estava no segundo nível, e as escadas estavam mais próximas de mim. Corri para o terceiro nível, cortei todos os monstros que vi e corri direto para a área onde o alçapão saía. Por fim, senti a presença de pessoas à frente, mas tudo que vi foram 2 cursores não identificados. Ambos eram verdes, mas eu me escondi por precaução, aproximando-me da pequena sala na caverna até ver os 2 homens com capas pretas. Logo depois, ouvi um grito sobre uma rapieira de cavalaria mais 5. Assim que vi a espada prateada em sua mão, senti todo o sangue do meu corpo congelar e ferver ao mesmo tempo, uma sensação que jamais esqueceria. A barra de PV da Azuna ainda era exibida no canto, mas não pude deixar de imaginar que eles a haviam matado para obter a espada. Talvez o processo de atualização cíclica das informações de PV estivesse atrasado e, quando ele fosse atualizado, caísse instantaneamente para 0. Meu corpo tremeu ao pensar nisso. Naquele momento, na caverna do outro lado da pequena sala, Azuna me viu emergir e encarar os homens encapuzados, presumindo que era um blefe de minha parte, mas eu estava meio falando sério. Quando Azuna saiu abruptamente de seu esconderijo e recuperou o florete com brilhante desenvoltura, agradeci ao Deus que eu supunha não existir neste mundo. Estava na hora de eu admitir isso. A razão, o motivo que eu tinha para lutar no limite do progresso humano, não era mais apenas um desejo de força e superioridade numérica. As palavras que eu havia dito apropriadamente nas escadas do 5º andar ecoaram em minha cabeça. Por quanto tempo planeja trabalhar comigo? Azuna havia me perguntado. Respondi assim que as palavras surgiram em minha cabeça. Até que você seja forte o suficiente para não precisar de mim. Para minha surpresa, essa foi uma resposta muito honesta. Eu queria que a esgrimista, sempre não mais do que minha parceira temporária, sobrevivesse até o final do jogo, e queria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que isso acontecesse. Era um sentimento verdadeiro e contínuo. Se continuasse a crescer no ritmo atual, Azuna sem dúvida me ultrapassaria em conhecimento e habilidade em um futuro não muito distante. O momento em que ela não precisaria de mim chegaria um dia. Quando isso acontecesse, eu não poderia impedi-la. Ao contrário de mim, ela tinha o talento para brilhar em um grupo. Ela acabaria se tornando uma das melhores jogadoras do jogo, capaz de liderar uma grande guilda que nos libertaria dessa prisão. Meu dever era protegê-la até esse momento e dar a ela todas as informações que ela precisava saber. Isso era tudo, e nada mais. Foi o que eu disse a mim mesmo quando me levantei da grama e ouvi uma voz me chamando por cima do ombro. O banho está pronto para você, Kirito. Eu me virei e vi aquela mesma esgrimista subindo a pequena colina no centro de Chiaya. Quando ela chegou ao topo da colina perto de mim, ela se jogou na grama. Sua capa vermelha escura com capuz, o capuz não estava abaixado agora, e a saia de couro eram as de sempre, mas havia um leve efeito de umidade remanescente em seus longos cabelos castanhos, que brilhavam com o reflexo do sol do meio-dia. Naquele momento, fui tomado por um desejo de tocá-lo. Não o fiz, é claro. Em vez disso, olhei na direção da grande casa de banhos e perguntei, onde está Argo? Ela disse que estava voltando para Mananarena. Mas mandou um oi para você. Oh! Naquele momento, a terceira barra de HP pendurada no canto esquerdo da minha visão desapareceu sem fazer barulho. Argo havia se desvinculado do grupo ao deixar a aldeia. A Rato não estava participando da missão da campanha Guerra Élfica, então a convidamos para entrar na aldeia para entregar as informações apropriadas, e ela passou quase todo o tempo no banho com Azuna. Foi um banho muito longo. Sobre o que vocês conversaram? Perguntei de forma despreocupada. Por alguma razão, Azuna desviou o olhar em pânico por um breve momento. Você não deveria se intrometer nas conversas das meninas. Então você está dizendo que a Argo e a Azuna se juntaram para ter uma conversa de menina. Acabei de lhe dizer para não se intrometer. Além disso, o que você quer dizer com a Azuna? Desculpe. Eu só fui pego de surpresa. E quero que saiba que não estávamos tendo conversa de garotas. Ela bufou, abrindo a janela para ver as horas. Ah, já é meio-dia.
Se você vai tomar banho, deveria ser rápido. Não, eu faço isso da próxima vez. Temos que continuar com isso. Olhei para o norte, em direção à torre do labirinto que se erguia a 1 ou 2 quilômetros de distância. Asuna seguiu meu exemplo e acenou com a cabeça. Você está certo? Mas, você acha que a Aus está falando sério sobre enfrentar o chefe do andar mais cedo por conta própria? E, a informação era sua, Asuna, eu disse. Eu sei, mas, ela respondeu sem se comprometer. Como eu suspeitava, Asuna havia caído pelo alçapão nas catacumbas de Carluin, o que a fez ter a sorte de ouvir um grande segredo que nem mesmo Argus sabia. Uma das duas melhores guildas do jogo, a Incrad Liberation Squad, liderada por Kibao, de cabelo espetado, não participaria da esperada contagem regressiva de fim de ano hoje à noite em Carluin para enfrentar o chefe do andar sozinha. Nesse momento, a Aus e a outra grande guilda, a Dragon Knights Brigade, estariam hospedadas em uma aldeia chamada Mananarena, não muito longe de Chiaya. A aldeia ficava no centro do piso, a meio-dia de viagem de Carluin, mas menos de 2 horas se fosse usado o túnel subterrâneo. Pelo que entendi, as guildas planejavam retornar a Carluin ao anoitecer, preparar comida e música e, em seguida, dar a primeira festa de ano novo de Aincrad às 9 horas. Mas se a Aus estava indo de Mananarena direto para a torre do labirinto no nordeste, para desafiar o chefe e ir para o 6º andar, e era o resultado da agitação da misteriosa gangue PK de morte, esse era um desenvolvimento que eu não podia ignorar. Asuna, Argo e eu passamos boa parte da noite anterior discutindo como reagir a esse plano. O ideal seria que os Aos desistissem de sua trama imprudente e se juntassem à festa de ano novo em Carluin, conforme planejado, mas eles não eram do tipo que levava a sério um conselho tão bem intencionado. O mais provável é que Kibao se voltasse contra nós e exigisse: de onde você ouviu essa informação? Poderíamos vazar os planos da Aus para Decabe às escondidas, esperando que eles também tentassem a torre, mas isso significaria cancelar a grande festa. A festa de contagem regressiva foi proposta e planejada pelos membros mais relativamente pacíficos da DKB, como Shivata e Afiner, juntamente com os oficiais igualmente cooperativos da Aus. Se fosse um sucesso, as guildas estariam em melhores condições no futuro. Era isso que Morte e seus companheiros estavam tentando evitar, portanto, se a festa nunca acontecesse, o objetivo deles seria pelo menos parcialmente bem-sucedido. Suspirei, imaginando o que deveríamos fazer, quando ouvi Asuna sussurrar: se ao menos Kismel estivesse conosco. Intrigado com isso, pisquei e perguntei: por quê? Com uma cara completamente séria, a esgrimista sugeriu um plano bastante alarmante. Não é óbvio? Junto com Kismel, poderíamos derrotar o chefe do andar primeiro. Assim, a Aus não teria motivo para correr na frente dos outros. É um bom argumento, concordei hesitante no início, depois mudei de marcha e balancei a cabeça violentamente. Na verdade, não é um bom ponto de vista. Mesmo com Kismel, isso seria uma loucura. Kismel, a cavaleira elfo negro, visitou Chiaya ontem para nosso deleite. Mas, infelizmente, se você visse dessa forma, o capítulo do 5º andar da missão ou Guerra Élfica era bem curto. Então, depois de algumas missões curtas e uma batalha contra um oficial elfo caído, Kismel seguiu para o 6º andar. Pensando em nossa divertida, mas breve, missão com ela, continuei: por pouco não conseguimos derrotar o hipocampo no 4º andar com Kismel, Visconde Eofeliz e um grupo de ataque completo. E o 5º andar é um andar de marcos, então teremos um chefe mais difícil do que o normal. Oh! Que tipo de chefe era no beta? Era um golem gigantesco, o guardião das ruínas antigas. No entanto, o chefe da área nas catacumbas era completamente diferente do chefe beta, então eles poderiam ter mudado totalmente o chefe do andar também. Não saberemos nada até explorarmos o local. Bem visto. Falando nisso, Asuna se perguntou, olhando pensativamente para a torre: os membros da Aus não fizeram as missões de chefe, fizeram. E eles vão tentar o chefe do andar na primeira tentativa sem nenhum dos guias de estratégia da Argo? De onde eles tiram a confiança para tentar isso?
As missões de chefe eram uma série de missões relacionadas ao chefe de cada andar. Ao realizá-las, você ganhava dicas sobre a categoria, os pontos fortes e os pontos fracos do chefe. Mas como as missões eram muito baseadas na história, consumiam muito tempo e ofereciam recompensas ruins, a AUS e a DKB preferiram esperar que as informações fossem divulgadas, ou seja, que a Argo publicasse a edição do chefe de seu guia de estratégia. Asuna e eu estávamos muito ocupados com a campanha Guerra Élfica e ainda não tínhamos chegado às missões de chefe, então não podíamos agir de forma muito arrogante, mas Asuna estava certa de que a AUS estava sendo imprudente. Mesmo que um membro da gangue PK estivesse incitando-os, precisávamos descobrir que tipo de critério estava fazendo com que esse plano descuidado fosse aceito pelo grupo. Conhecemos alguém na AUS que entenda o suficiente para compartilhar mais informações? Perguntei-me. Asuna parecia pensativa. Acho que não. A maior parte do atual grupo da linha de frente é formada pelo grupo de ataque do Dievel do primeiro andar, certo? Como ele morreu naquela luta, Lind assumiu o controle e criou a DKB. Então, Kibao resistiu à estrutura hierárquica do estilo de Lind e formou a AUS com base na solidariedade. Dada essa história, os membros da DKB sentirão que são o grupo original, enquanto a AUS se sente como o azarão que precisa tomar as rédeas da DKB. Então é como se fossem partidos políticos majoritários e minoritários, observei, impressionado. Mas a expressão preocupada de Asuna não desapareceu. É que a diferença de força entre eles é pequena. Nesse sentido, a AUS está trabalhando muito duro. O problema é que você e eu somos, no mínimo, membros da equipe de Evel. A AUS parece pensar que nós dois estamos nos apoiando na DKB. O quê? Quem acreditaria que estamos nos apoiando na DKB? Eu balancei a cabeça, sem entender. Na verdade, nesse sentido, Kibao não seria considerado parte da equipe de Dievel. Ele parecia realmente admirar o Dievel, de fato. Enquanto falava, lembrei-me da cena da primeira reunião de estratégia que realizamos na cidade de Toubana, no primeiro andar. Isso foi em 4 de dezembro, portanto, não faz nem um mês. No entanto, a imagem parecia tão distante agora. Um jovem de cabelos azuis parado na beira de uma fonte. Armadura de prata brilhando ao sol poente um sorriso amigável. Meu nome é Dievel, e gosto de pensar em mim mesmo como um cavaleiro. Com essa saudação alegre, Dievel conquistou os corações e as mentes dos jogadores presentes. E quando ele teve um fim heróico e fatídico contra Yufang, o Kobold Lord, chefe do primeiro andar, independentemente das circunstâncias nos bastidores, o Cavaleiro Dievel se tornou uma espécie de figura sagrada para os jogadores da linha de frente. Asuna concordou com essa opinião, dizendo, acho que é por isso. Kibao realmente respeitava o Dievel, então ele acredita que, ao liderar a DKB, Lind está tentando usar a imagem do Dievel para seus próprios fins. Sim, você pode estar certo. Desde a primeira reunião, Kibao expressou sua raiva contra os antigos testadores beta. Tenho certeza de que ele não suporta a ideia de uma pequena porcentagem de jogadores monopolizando os melhores recursos como em outros MMOs, agora que Sal é um jogo de morte. Nesse sentido, você pode ver por que ele não consegue conviver com a DKB, dadas as diferenças gritantes na forma como eles tratam seus oficiais e membros normais. Concordou Asuna, olhando para as botas novinhas em folha que estava usando. Eram botas mágicas que ela havia recebido como uma de suas recompensas do Visconde Euphilis. Eram itens que todos tinham a chance de ganhar se passassem pela campanha Guerra Élfica, então não era realmente um monopólio, mas havia claramente um tipo de conflito entre a disposição gradualmente crescente de equipamentos de elite e o mantra de redistribuição do Kibao. Inconscientemente, estendi a mão para o joelho de Asuna para interromper seu olhar para as botas abaixo. É verdade que a afirmação de Kibao de que devemos compartilhar igualmente o que ganhamos, sejam informações ou itens, tem um certo mérito. Agora que este jogo é mortal, o recurso mais valioso de todos é a vida do jogador, portanto, faz sentido maximizar nossa proteção a ela. Mas em uma situação extrema,
Como uma luta contra um chefe, é impossível tratar sua própria vida e a dos outros igualmente. Primeiro, você se protege, depois, o próximo jogador mais próximo. É por isso que eu quero que você se esforce ao máximo para se manter segura, Azuna. Incluindo se equipar com uma armadura de alto nível. Sim. Ela assentiu timidamente com a cabeça e depois limpou a garganta. Eu entendo. Não precisa insistir tanto. Acontece que eu gosto dessas botas, não estou pensando em dá-las a outra pessoa. Está bem, eu disse, aliviado. Então notei que, através de suas meias, eu estava segurando firmemente o joelho bem torneado de Azuna. Uoa! Eu gritei, tirando minha mão na velocidade da luz e escondendo-a em meu casaco. Perdão. Eu não estava fazendo isso para tocar em você ou algo assim, eram suas botas. E quanto às minhas botas? Eu estava tentando tocar suas botas. É a mesma coisa. Retirei meu argumento, devidamente repreendido, e felizmente Azuna não deixou que isso a distraísse do assunto em questão. De qualquer forma, do ponto de vista da AUS, somos alvos de correção. Duvido que algum deles vá simplesmente revelar informações confidenciais da guilda para nós. Na verdade, espere um segundo. Ela franziu a testa e depois olhou para mim. Não foram apenas os membros da DKB que planejaram a festa de contagem regressiva desta noite, não é? Acho que sim. Shivata e a DKB lideraram o planejamento, mas o objetivo era aproximar as duas guildas, então um membro da AUS iria cooperar, eu acho, eu disse, lembrando a mensagem instantânea que a Gil nos enviou 4 dias antes. Azuna empurrou seu rosto para frente. Então, talvez aquela pessoa da AUS fale conosco. Quero dizer, a grande festa que eles estavam planejando poderia ser arruinada por esse plano sorrateiro do chefe, certo? Pode ser a guilda deles, mas eles não podem ficar felizes com isso. Eu estava me lembrando da nota sobre convidar minha parceira no final da mensagem de Agil, então foi um segundo depois que finalmente processei o que Azuna estava dizendo. Bati no meu joelho. Ah, bem visto. Se o plano do chefe inicial deles foi forçado pelos membros da linha dura, então o planejador moderado do partido teria sido anulado. Eles devem ter alguns pensamentos particulares sobre isso, mas então... Eu me arrastei. Mas e depois? Perguntou Azuna, desconfiada. Evitei olhar para ela puxando os fios de grama que estavam por perto. Quando continuei meu pensamento, foi em um tom mais sombrio. A menos que eu esteja pensando muito sobre isso, a festa pode ter sido apenas uma parte do plano. Se eles propuseram o evento de Ano Novo para distrair a DKB e mantê-los ligados à cidade, isso lhes daria uma oportunidade melhor de avançar. Se for esse o caso, então não aprenderemos nada com o planejador do lado da AUS. Em vez disso, eles ficarão desconfiados, e isso vai piorar as coisas. Azuna não respondeu por um tempo. Sua mão esquerda começou a puxar a grama ao lado da minha, iniciando uma pequena competição. Plantas minúsculas como a grama não eram tratadas como itens separados pelo jogo. Elas desapareciam assim que você as soltava, mas não sumiam do chão, de modo que você podia continuar puxando-as indefinidamente, se quisesse. Durante quase um minuto, nós puxamos e puxamos as folhas de grama, até que Azuna finalmente falou. Não quero imaginar que a AUS chegaria a esse ponto. O jogador que não era a morte no terceiro andar das catacumbas era definitivamente um espião dentro da AUS. Mesmo que ele esteja agitando a facção da linha dura para dar-lhes uma vantagem, deve haver jogadores na guilda que querem estar em termos pacíficos com a DKB. Agora era minha vez de ficar em silêncio. Com toda a honestidade, minha teoria do planejador da festa é um agente de sabotagem e a teoria da Azuna da facção moderada da AUS poderiam coexistir. Se o planejador fosse um membro secreto da linha dura, a trama poderia estar acontecendo pelas costas dos moderados. Mas nenhuma quantidade de pensamento nessa situação nos traria uma resposta. No final das contas, tudo se resumia ao fato de acreditarmos ou não na boa natureza dos jogadores de Sal. Eu sabia que não tinha o direito de acreditar nisso. No dia em que Sal começou, no momento em que o tutorial de boas-vindas de Kayaba terminou,
Fui o primeiro a sair correndo da Torre dos Começos. Eu não conseguia imaginar um futuro em que 10.000 jogadores se unissem para derrotar o jogo. Procurei me tornar mais poderoso para poder evitar a malícia de algum jogador invisível. Mas Azuna era diferente. Ela não pegou sua espada e deixou a segurança da cidade para ser mais forte que os outros. Depois de comermos pão preto com creme nas ruas secundárias de Toubana, perguntei a ela por que havia deixado a cidade dos inícios. Para que eu possa ser eu mesma. Se eu fosse me esconder na primeira cidade e desperdiçar tudo, preferiria ser eu mesma até o último momento. Azuna estava lutando contra si mesma. Ela acreditava na força que havia dentro dela e estava tentando provar sua existência. Essa força estava irradiando dela agora, brilhando sobre mim enquanto eu me sentava ao seu lado. Vamos perguntar, eu disse, dando uma pausa na grama. Senti que Azuna estava olhando para mim. Olhei para aqueles olhos castanhos avelã, sentindo a luz poderosa que havia neles, e continuei. O plano da Aus de pular o chefe é muito perigoso e, mesmo que eles consigam, isso criará uma enorme brecha entre eles e a DKB. Se houver uma chance de impedi-los, devemos agir, não ficar sentados aqui. E se ele pudesse nos ver agora, tenho certeza de que Dievel nos repreenderia. Você tem razão, disse Azuna, com um leve sorriso nos lábios. Pareceu-me ouvi-la dizer obrigada. Levantei-me sem reagir, sem saber como responder, e bati palmas. Nesse caso, vamos voltar para Mananarena para almoçar. Claro que sim. Mas, como vamos identificar o membro da AUS que foi responsável pelo planejamento da festa? Azuna perguntou enquanto se levantava, passando a mão na parte de trás de sua saia de couro. Eu sorri. Poderíamos pedir ajuda a Argo, mas ela deve estar lidando com as missões de chefe agora. Vamos fazer isso da maneira ortodoxa. Como convém a uma vila de elfos, Chiaia era cheia de água e vegetação. Em contraste, Mananarena era um lugar empoeirado construído nos restos de uma antiga mina. Lojas e casas se alinhavam nas laterais de uma depressão semelhante a uma argamassa que se estendia até a terra, com a boca bocejante de um calabouço de mina bem no fundo. Lá dentro havia minérios e fósseis, além de uma rica variedade de relíquias, mas, por enquanto, Azuna e eu nos dirigimos ao maior restaurante da cidade. Se continuássemos a seguir o caminho em espiral descendente, acabaríamos chegando ao nosso destino, mas estávamos com pressa e usamos atalhos de escada aqui e ali. Mais ou menos na metade da descida, vimos um grande edifício que exalava música animada e cheiros agradáveis. A fragrância da carne cozida me atingiu diretamente no estômago vazio, mas primeiro tive que verificar o interior pela janela. Como eu esperava, o lugar estava cheio de jogadores, mas a maioria era de membros da DKB. Os AUS também estariam hospedados na cidade, mas provavelmente estavam reunidos em um restaurante diferente na parte inferior da cidade. Pelo que pude perceber espiando pela janela, a DKB parecia alegre. Mesmo através da janela, o bater de canecas, os aplausos e as risadas estridentes eram óbvios. A satisfação com o amplo dinheiro e a experiência obtidos na masmorra e a empolgação com a próxima festa de contagem regressiva na cidade estavam trazendo esses sorrisos aos seus rostos. Acho que nunca vi Lindy e os outros sorrindo daquele jeito. Azuna observou. Olhei para a mesa no centro do restaurante. O homem na cabeceira da mesa, com o longo cabelo azul amarrado para trás e sua caneca no ar, era, sem dúvida, Lindy, líder da DKB. O homem mais conhecido pela sempre presente ruga de desaprovação entre suas sobrancelhas estava sorrindo muito. Talvez ele tenha sido atingido por uma maldição que o faz ficar rindo, sugere. Azuna me deu uma cotovelada na lateral. Este não é o momento para piadas idiotas. Sim, senhora. Desviei os olhos de Lindy e continuei examinando a sala. Então encontrei a pessoa que estava procurando. Um homem alto e magro que estava fazendo um pedido a um NPC no balcão dos fundos, separado do resto do grupo, Shivata. Aqui vamos nós. Abri meu menu e fui para a guia de mensagens, digitei uma mensagem instantânea rápida para o jogador chamado Shivata e a enviei. Pela janela, Shivata reagiu instantaneamente.
de costas para nós. Ele verificou o cardápio e, em seguida, olhou ao redor furtivamente. Quando me viu olhando pela janela, ele fez uma cara de desagrado óbvio, mas saiu do balcão, disse uma palavra a um dos outros sócios e foi embora. Quando ele chegou lá fora, Asuna e eu nos afastamos da janela e fomos para a sombra do prédio adjacente. Aqui, chamei baixinho, e Shivata veio até nós, mas continuou andando sem diminuir a velocidade. Quando ele passou, ouvi um leve sigam-me, e nós o deixamos ir antes de segui-lo à distância. Shivata subiu o caminho em espiral por uns 200 metros e depois entrou em uma casa vazia. Quando tivemos certeza de que não havia outros jogadores nas proximidades, abri a mesma porta e entrei no interior escuro. Assim que Asuna fechou a porta atrás de mim, uma voz de pura irritação gritou: "O que você está tramando, nas sombras?" Encostado na parede dos fundos, com os braços cruzados, estava Shivata, com as sobrancelhas arqueadas de uma forma que seria impossível na vida real. Asuna me empurrou para frente e sussurrou: "Que tipo de mensagem você enviou a ele?" Eu só perguntei qual membro da house estava envolvido no planejamento da festa de contagem regressiva com eles. E é por isso que ele está tão irritado. Você não colocou mais nada especialmente isso, Tantila. Eu não fiz isso. Acho que sim. Como se tivesse nos ouvido, as sobrancelhas de Shivata começaram a mudar de ângulo. Começaram em um V para o máximo de fúria, depois passaram pela horizontal e terminaram em uma ligeira inclinação reversa de preocupação miserável. Você não entrou em contato comigo porque sabia sobre mim e meu parceiro? Perguntou ele. Franzi a testa. Parceiro. Sabemos que a festa de hoje foi planejada em conjunto entre você e a house, mas nada mais do que isso. Por alguma razão, Shivata fechou a boca, parecendo culpado. Seus olhos começaram a vagar desconfiados pelo teto, e ele limpou a garganta evasivamente algumas vezes. Eu não tinha ideia de por que o oficial da DKB precisaria reagir de forma tão inexplicável, mas Asuna havia percebido algo. Oh, ela se gabou, passando por mim e puxando o capuz para trás. Está tudo bem, Shivata. Só queremos saber como a festa foi organizada. Se você simplesmente nos disser isso, não nos intrometeremos em mais nada e não contaremos a ninguém o que aprendemos aqui. Isso pareceu acalmar um pouco os nervos de Shivata, mas a suspeita em seus olhos não havia desaparecido completamente. O homem alto se inclinou um pouco para frente e grunhiu: "Como posso ter certeza disso? Nós só queremos que a festa aconteça como foi planejada. Agora, estou apenas supondo, mas você talvez tenha recebido uma mensagem de mau agouro do planejador no lado da house." "Como você sabia?" perguntou ele, atônito. Asuna deu um passo à frente. "Nós o ajudaremos a resolver o problema. Então, pode nos contar com mais detalhes. Com sua contraparte house, se possível." Entrei em pânico, achando que ela tinha ido longe demais, mas as feições atléticas de Shivata apenas se contorceram com a indecisão. Ele grunhiu: "Você tem certeza de que vai guardar nossos segredos?" "Juro pela minha lâmina", respondeu Asuna de forma teatral, o que pareceu surpreendentemente eficaz para Shivata. Ele acenou com a cabeça em sinal de derrota e abriu a janela. Enquanto o membro da DKB batia desajeitadamente em seu teclado holográfico, inclinei-me para Asuna e perguntei: "O que acabou de acontecer?" A esgrimista deu um risinho presunçoso para mim e sussurrou: "Você descobrirá em breve." No entanto, quando a porta se abriu novamente 3 minutos depois e um membro pequeno da house entrou, eu ainda não havia encontrado minha resposta. Ele provavelmente era um tanque, equipado com uma placa de aço completa, o que era raro nesse andar inicial, e um capacete de armadura pesado que cobria toda a sua cabeça. Uma longa massa estava pendurada em suas costas. Mesmo na cidade, a viseira do elmo estava abaixada, de modo que o rosto por trás da fenda vertical era invisível. Se nossas suspeitas ruins fossem verdadeiras, esse homem era um sabotador linha dura da house e estava em um jogo contínuo para enganar Shivata. Na pior das hipóteses, ele era o segundo companheiro de morte, infiltrado na house. Na verdade, ele poderia até ser o mesmo homem que Morte estava encontrando nas catacumbas. Se fosse esse o caso,
Ele poderia começar a brandir a massa a qualquer momento. O homem olhou de relance em nossa direção enquanto eu entrava em modo de vigilância total, então ele se voltou para Shivata. Do que se trata, Shiba? As palavras do homem estavam distorcidas pelo efeito metálico do capacete fechado, de modo que não pude dizer se era o parceiro camuflado de alguns dias atrás. Shivata coçou o cabelo curto e deu sua desculpa. Desculpe por chamá-lo assim. Mas eles disseram que vão ajudar na festa. Além disso, acho que a esgrimista já descobriu. Olhei para Azuna com descrença, mas ainda não tinha ideia do que ela havia descoberto. O homem de armadura de placas se mexeu, fazendo barulho nas articulações enquanto olhava para Azuna. Sério? Como você pode saber? Azuna deu um sorriso muito confiante e disse, pela forma como Shivata reagiu. Era óbvio. Depois de um longo silêncio, o capacete de metal rangeu na direção de Shivata. Eu lhe disse que você deixou transparecer demais em seu rosto, Shiba. Eu não consigo evitar. O nervo guiar simplesmente pega suas emoções e as coloca para fora. Então você também deveria usar um capacete que cubra o rosto. Vamos lá, você sabe que eu não posso. Enquanto eu ouvia a conversa entre o homem de placas e Shivata, um sentimento indescritível começou a me consumir. Puxei a capa de Azuna. Ei, o que está acontecendo aqui? Mas a esgrimista apenas sorriu de volta. Depois deu um passo à frente e disse ao homem de placas, ouça, não quero lhe fazer mal. Estamos ansiosos pela festa de hoje à noite e sabemos que há um problema no lado da House. Só queremos saber mais para podermos ajudar a resolver o problema. Após 5 segundos de silêncio, o homem finalmente assentiu lentamente. Ele ergueu a mão direita, com uma luva pesada, e abriu a janela. Ele colocou o dedo na abertura superior de seu manequim de equipamento e o acionou. A armadura desapareceu em um breve borrifo de partículas cor de aço. O que apareceu foi um cabelo alaranjado cortado bem acima das sobrancelhas e os traços faciais bonitos e semelhantes aos de uma menina. De jeito nenhum, você não pode determinar o sexo em Sao apenas pelas características. Não se pode dizer com certeza que um homem nunca teria essa aparência. Esse pensamento foi interrompido pelo som muito bonito de uma voz feminina, nada parecido com o eco metálico que eu ouvi anteriormente. Nós acreditamos em você. Eu tenho muito respeito por você, Azuna. Além disso, Shiba e eu trabalhamos muito nesta festa e queremos que ela seja bem-sucedida. As feições de corredor de Shivata assumiram uma expressão que deveria ter sido acompanhada pelo som de um coro angelical. Então era isso que significava. O homem de armadura de placa da House era uma mulher de armadura de placa. E ela e Shivata, da DKB, eram mais do que estranhos, embora não estivesse claro quando isso começou. Que diabos? Tudo que eu podia fazer era segurar minha cabeça com as mãos e gritar. A mulher, cujo nome era Liten, sentou-se em uma cadeira velha sem o capacete, mas com o resto de sua armadura pesada ainda vestida. Shivata sentou-se ao lado dela, e Azuna e eu nos sentamos em frente a elas. As cadeiras haviam sido abandonadas na casa antiga por tempo suficiente para que eu me preocupasse com sua resistência, mas os móveis das casas dos NPCs eram essencialmente indestrutíveis, de modo que nem mesmo o peso de uma armadura de corpo inteiro era suficiente para quebrá-las. Inclinei-me sobre a mesa igualmente esfarrapada e fiz a primeira pergunta. Então, Liten, há quanto tempo você está na House? 22 de dezembro, disse ela instantaneamente, com seu cabelo laranja cortado em formato de tigela totalmente imóvel. Consultei meu calendário mental. Então, no dia seguinte à abertura do quarto andar. Você se alistou. Eu fui procurada. Por causa disso. Liten falou com franqueza, olhando para a armadura que cobria seu corpo. Eu havia percebido anteriormente que o tipo de armadura de chapa de aço que ela estava usando era bastante raro para o quarto ou quinto andar. As lojas de NPCs não vendiam o conjunto completo e eu não conseguia pensar em nenhum monstro que a deixasse cair. Isso significava que ela tinha de ser fabricada, mas era uma tarefa difícil e contratar ferreiros em NPC ou jogadores com habilidades de fabricação de armaduras de metal para algo assim.
Só o fato de ver uma lista dos ingredientes necessários para a confecção já seria o suficiente para desestimular a tarefa. A coleta de materiais metálicos começou com a mineração de minérios com uma picareta nas paredes das cavernas e nas laterais das rochas. Quando o inventário do jogador estava cheio de minérios pesados e volumosos, ele precisava retornar a um ferreiro em NPC para que os minérios fossem refinados e forjados em pranchas de metal ou lingotes maiores. Eram necessários 2 minérios para fazer uma tábua e 6 para fazer um lingote. O ferro em Aincrad era o que chamaríamos de ferro gusa no mundo real, apenas um nível acima do bronze em termos de qualidade. Mas os lingotes de ferro podiam ser usados para produzir os lingotes de aço, que são mais valiosos. Era um processo simples derreter os lingotes de ferro, mas o rendimento era baixo. Eram necessários 4 lingotes de ferro para fazer um lingote de aço, o que significava 4 vezes mais minério de ferro. E para criar um conjunto completo de armadura pesada de aço, eram necessários pelo menos 60 lingotes de aço. Isso significa 60x4x6 minérios de ferro, ou 1440 no total. Eu não conseguia imaginar quantos dias seriam necessários para extrair essa quantidade de minério. Se as coisas não tivessem mudado desde a versão beta, 10 minérios era o máximo extraível de um determinado veio e, nos andares inferiores, esses veios eram poucos e distantes entre si. Portanto, a criação parecia estar descartada. Então, como Litten conseguiu essa armadura? No entanto, essa minha suspeita foi totalmente negada pela primeira voz feminina que eu ouvi em anos que não pertencia a Azuna ou Argo. Essa armadura foi feita por um jogador. É claro que não fui eu que a fiz. Sério? Isso significa que você extraiu mais de 1000 minérios de ferro. Quanto tempo isso levou, se não se importa que eu pergunte? Eu disse, atônito. Litten apenas sorriu e balançou a cabeça. Você não precisa ser tão educado comigo, Kirito. Você é meu sênior entre o grupo avançado. Certo. Olhei para o lado dela, onde Shibata estava balançando a cabeça, com sua máscara de atleta se rompendo para revelar algum outro tipo de emoção. Sim, tudo bem. Você e eu estamos em pé de igualdade, então seria estranho para você agir de maneira formal perto de Liksha, perto de Litten. Bem, se você insiste. Eu realmente queria dar uma bronca nele por causa do apelido que ele quase deu a ela, mas meu senso de propriedade prevaleceu. Então, sobre o assunto em questão. Perguntei. Litten franziu os lábios por um momento e depois falou pesadamente. Bem, isso é algo que eu contei apenas a Shiba, então eu agradeceria se você mantivesse isso entre nós. É claro? Essa foi nossa promessa desde o início, interceptou Azuna. Eu concordei. Satisfeita, Litten retomou sua explicação. Foi há cerca de um mês que deixei a Torre dos Começos. É claro que foi a primeira vez que joguei um VRMMO, mas eu já havia experimentado jogos online antes, então não queria ficar esperando na cidade que outra pessoa vencesse o jogo. Eu queria participar da luta e ajudar. Comecei tarde em comparação com Shiba e Azuna, mas escolhi a habilidade Heavy Armor logo após o início do jogo, e foi uma tarefa enorme montar minha armadura. Então você sempre planejou ser um tanque? Perguntou Azuna. Litten respondeu imediatamente, sim. Eu geralmente desempenhava um papel defensivo nos outros jogos também. Eu caçava javalis e coisas do gênero fora da cidade do início e, quando finalmente consegui uma cota de cobre feito na loja, achei que poderia finalmente subir. Mas então descobri que nenhum grupo me aceitaria. Sei que não posso ajudar, mas sempre ouvia dizer que não podiam confiar em uma mulher para ser um tanque. Mesmo que isso não tenha nada a ver com suas habilidades de luta, acrescentou Azuna, irritada. Os olhos de Litten se estreitaram. Eu deveria ter dito isso a eles, mas, em vez disso, fiquei muito teimosa e disse que entraria na linha de frente como um tanque solo e comecei a extrair minérios para minha armadura e a subir níveis. Eu sei que os tanques têm alta resistência e, portanto, alta capacidade de carga, mas extrair 1000 minérios ainda é um trabalho incrível, comentei, impressionado, mas Litten olhou para baixo por algum motivo. Enquanto isso,
Shivata murmurou para ela que não precisava mencionar o assunto se não quisesse, mas a garota de cabelos lisos balançou a cabeça. Sim, eu mesma reuni todos os minérios para fazer essa armadura. Como você disse, tive que extrair pelo menos 1.500 minérios de ferro. Mas, não é algo de que se possa orgulhar. O que você quer dizer com isso? Asuna perguntou em um tom calmo e gentil que pretendia tranquilizar, infelizmente, um som que eu quase nunca ouvia dela. Eu estava minerando perto da cidade de Maromi, no segundo andar, continuou Liten. Encontrei um veio de minério em um pequeno vale, então troquei minha massa por uma picareta e comecei a bater como de costume. Normalmente, eu conseguiria 7 ou 8 e pronto, mas esse local continuava produzindo sem parar. No começo, achei que tinha encontrado um lugar de sorte e fiquei muito empolgada, mas acabei ficando assustada. Quando já tinha tirado mais de 100, finalmente descobri que era um bang infinito. Perguntei, atônito. Liten assentiu com a cabeça. Asuna parecia confusa, então expliquei, é um bug no programa que faz com que monstros ou itens continuem sendo gerados além de seu limite normal. Nunca ouvi falar de um Insal, mas acho que tudo está sujeito a eles. Ou, então você poderia continuar minerando o mesmo veio de minérios pelo tempo que quisesse. É como ganhar na loteria ou algo assim, disse Asuna inocentemente. O restante de nós fez uma careta. Shivata falou como representante dos jogadores mais radicais. Não é tão simples assim, Asuna. Tirar proveito desse bang é chamado de glitching, e se você tira proveito dele ou não em um jogo para um jogador depende de você. Mas em um MMO, se a gerência descobrir isso, ela pode reverter seu status ou até mesmo bani-lo. Então Liten, não desistiu? Quero dizer, você tem a armadura, afinal de contas. O cabelo curto balançou para cima e para baixo em sinal de afirmação. Sim, eu estava em conflito, mas não consegui me conter. Com um suprimento infinito de minério de ferro, eu poderia passar direto pela armadura de ferro e ir para o aço. Era tudo em que eu conseguia pensar. Não a culpo. Se eu encontrasse um lugar como esse, ficaria louco para minerá-lo, eu a tranquilizei. Shivata disse, eu também faria isso. De uma forma estranhamente competitiva. Resistindo ao olhar que eu tinha certeza que Asuna me daria, perguntei, só por curiosidade, esse ponto de geração infinita ainda está ativo? Não. Liten disse, balançando a cabeça para os lados dessa vez. Eu explorei sem parar por cerca de 30 minutos, até que de repente a textura da rocha pareceu falhar. Ela voltou ao normal imediatamente, mas nenhum minério caiu mais dela. Então os desenvolvedores notaram o bug e o corrigiram. Quero dizer, se é que existem desenvolvedores. Eu me perguntava. Shivata deu de ombros. Bem, o bug foi corrigido, então que outra possibilidade existe? Mas nenhum membro da equipe da Argus pode mexer no servidor SAL agora, certo? A única pessoa com privilégios de administrador é Akihiko Kayaba. Então Kayaba o consertou. Naquele momento, eu não tinha motivos para negar. Murmurei que talvez ele estivesse certo e voltei ao assunto. Isso significa que você fez sua armadura de placas com os minérios que extraiu lá. Mas estou surpreso que você tenha conseguido carregar mais de 1000 minérios. Lembro que o minério de ferro tem um período de decomposição bem longo, mas, mesmo assim, deve ter sido uma tarefa monstruosa. Certo? Liten balançou a cabeça novamente. Não, eu não transportei tudo sozinha. Na verdade, mesmo depois de trazê-lo para a aldeia, nem tudo caberia no depósito da pousada. Ah, bem visto. Se você alugasse um quarto de pousada, ele viria com seu próprio baú, que poderia ser usado para armazenamento externo, mas os das pousadas econômicas eram pequenos. É claro que era suficiente para equipamentos extras, alimentos e poções, mas não para centenas e centenas de minérios de metal. O armazenamento de minérios pesados era um problema para todos e o maior desafio inicial para um jogador que quisesse ser ferreiro. Nesse caso, e se você levasse uma forja portátil para o local de mineração e derretesse todos eles? Você pode carregar muito mais como lingotes.
E se isso não fosse possível, você poderia ir direto a um ferreiro em NPC para fazer o trabalho, sugeriu Asuna. Eu havia tentado essa ideia na versão beta, uma boa lembrança de meus primeiros dias de tentativa e erro. Expliquei por que isso não funcionava. Infelizmente, você só pode usar uma forja portátil para criar equipamentos e aprimorá-los. Os lingotes precisam ser fundidos em uma forja grande e fixa. Você poderia levá-los a um ferreiro, mas isso poderia causar problemas se outros jogadores o vissem. Um jogador centrado no combate que transporta toneladas de minério para derreter está praticamente anunciando que há uma enorme pilha dele fora da cidade. Eu também tinha medo disso. Foi bem na época da grande confusão sobre o golpe da atualização no segundo andar, então eu estava preocupada com pessoas perigosas me seguindo por aí, admitiu Litten. Parecia que isso era novidade para Shivata, que havia perdido sua principal arma por causa desse mesmo golpe. Ele se virou para ela com preocupação. Likshan, houve muitas coisas que aconteceram nos bastidores desse golpe, e não posso entrar em detalhes, mas as pessoas que fizeram isso não eram apenas pessoas más. Eles pediram desculpas às vítimas e as indenizaram pelas perdas, portanto, não há mais vilões. Oh! Obrigado por me avisar, Shiba. Se eu fosse uma criança na escola primária, poderia ter me safado assobiando e provocando, e, pessoal, as coisas estão tão quentes entre vocês que o Polo Sul vai derreter, mas eu estaria no terceiro ano do ensino médio no ano que vem e precisava ser mais maduro do que isso. Infelizmente, as palavras de Shivata já estavam se provando falsas. Talvez só Asuna e eu soubéssemos disso na linha de frente, mas havia um verdadeiro grupo de bandidos, uma gangue P.K., trabalhando nas sombras. O objetivo de organizar essa reunião era ajudar a combater a trama de morte. Eu queria ir direto ao ponto, mas ainda não estava claro se Litten era absolutamente confiável. Foi uma surpresa o fato de ela ser mulher, e de ela e Shivata serem assim, mas isso trouxe suas próprias suspeitas. Eu não queria pensar nisso, mas não podia descartar a possibilidade de uma armadilha de mel em jogo. No mínimo, eu precisava ouvir a história dessa armadura de aço até o fim. Então, como você moveu o minério? Perguntei. Litten se endireitou e retomou sua história. Ah, bem, antes mesmo de o transporte físico entrar no assunto, eu não tinha certeza se deveria usar o minério. Como tanque, eu estava desesperada por ele, mas era obviamente um bang de suprimento infinito. Então, eu não tinha certeza se deveria usar a armadura que consegui por meio de uma falha, porque tinha medo do que aconteceria se eu fosse banido. Então, decidi pedir conselhos a um amigo que estava ajudando a consertar meu equipamento no primeiro andar. Conserto? Então seu amigo era ferreiro? Perguntei, imaginando o rosto de Neza, o ferreiro que estava no centro do esquema de atualização sobre o qual havíamos conversado há um minuto. Litten assentiu com a cabeça. Sim. Ela não é realmente uma ferreira, não com sua própria loja, mas estava trabalhando um pouco nas habilidades de fabricação de armas e armaduras. Nós nos demos bem, já que somos meninas, e então comecei a pedir ajuda a ela para fazer a manutenção e criar um pouco. Ou, uma mulher ferreira. Só isso já confirmava que não era Neza. Foi nesse momento que me lembrei de que ainda havia jogadores na cidade dos inícios que estavam enfrentando o jogo da melhor maneira possível. Enviei a ela uma mensagem de amigo sobre os minérios, e ela respondeu imediatamente. Ela não tinha muita experiência em MMO antes de Sal, mas foi absolutamente decisiva. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Litten. Ela disse que eu não deveria hesitar, que a coisa mais importante neste mundo era sobreviver e depois vencer o jogo, nessa ordem. Então você deveria usar todos os bugs que precisasse para ficar mais forte. E que mesmo que eu fosse banida, isso significaria sair daqui, então eu não deveria ter medo algum. Percebi que era totalmente verdade, então pedi a ela que me ajudasse a carregar o minério, e conseguimos que o ferreiro em Marome transformasse todos eles em lingotes de aço sem ser detectado por nenhum outro jogador. Então não foi um NPC que fez sua armadura, mas um amigo seu? Perguntou Asuna. Litten assentiu com orgulho. Ela disse que eu deveria pagar um NPC por isso,
mas eu insisti que ela tentasse. Ela falhou várias vezes, transformando em lingotes, e depois bateu de novo, durante toda a noite, até que ela me fez todas as 5 peças: torso, pernas, manoplas, botas e elmo. Uau, ela deve ser uma boa amiga e uma boa ferreira. Eu disse com admiração. Dessa vez, o sorriso de Liten foi claro e inegável. Aquele momento foi suficiente para me convencer definitivamente de que ela não era a sabotadora do morte. O restante da história foi curto. Com um conjunto de 5 peças de armadura de aço que era raro até mesmo entre os melhores jogadores, Liten subiu de nível contra os treantes do 3º andar até que a Aus a recrutou, o que ela aceitou por conselho de sua amiga ferreira. No 4º andar, ela conheceu Shivata, da guilda rival, e eles acabaram se dando bem. E os detalhes dessa parte da história seriam insuportáveis sem álcool. De qualquer forma, como eles continuaram a se aproximar em segredo, começaram a planejar a união das guildas em harmonia. O primeiro passo seria a festa de contagem regressiva desta noite. Do lado da DKB, Lindy estava surpreendentemente entusiasmado com isso, e os outros pareciam estar ansiosos também. O problema era Aus. Agora que a história finalmente chegou ao presente, tirei 4 garrafinhas de água com limão do meu inventário. Infelizmente, elas não estavam geladas, mas serviram para acalmar as gargantas secas de todos os presentes antes de chegarmos à parte mais crucial. Primeiro, o quanto você contou a Shivata sobre o problema dentro da Aus, Liten? Shivata reagiu a essa pergunta antes de Liten. Exatamente. Você me enviou aquela mensagem ontem dizendo que havia surgido um problema, mas que você iria lidar com ele, Likshan. Eu estava preocupado com o que isso significava. Sinto muito, Shiba, disse Liten, mas era óbvio pela expressão em seu rosto que ela estava entre a espada e a parede. Sem dúvida, a Aus havia emitido um aviso severo para todos os membros sobre o plano de pular o chefe mais cedo. Como membro da guilda, ela tinha o dever de obedecer, mas Liten também era membro executivo do comitê de planejamento da festa de contagem regressiva com Shivata. Sua angústia era palpável. Se algo aconteceu, por que você não me conta? Eu sei que estou na DKB, mas o mais importante é que nós dois somos jogadores de Sal. O mais irônico é que foi você quem me ajudou a perceber isso, ele implorou, colocando uma mão no ombro blindado dela, mas Liten apenas olhou para o chão. Fiz contato visual com Azuna e limpei a garganta. Se Liten não puder explicar a você, eu farei. Ouça com atenção o que eu digo, Shivata. Os principais membros da Aus planejam se livrar da festa de contagem regressiva desta noite e tentar chegar ao chefe do andar por conta própria. Shivata não foi o único que pareceu chocado. Liten se inclinou para trás com um ruído metálico, quase caindo da cadeira. Seus olhos cor de topázio, próximos aos cabelos alaranjados, estavam arregalados. Kirito, como você sabia disso? Desculpe, não posso lhe dizer ainda. Mas garanto que não foi um vazamento de dentro da Aus e que não comprei a informação do corretor de informações. Oh. Entendo. Bem, não importa. Tenho certeza de que jogadores como vocês dois têm suas próprias habilidades de coleta de informações de alto nível. Você está tendo uma ideia errada sobre nós, eu implorei após um olhar estranho de Azuna. Sou uma pessoa de fora do grupo e faço minhas próprias coisas, portanto não estou em posição de dar ordens a Aus ou a DKB. Mas Azuna e eu realmente queremos ter certeza de que as duas guildas não se envolvam em hostilidades. Claro, uma rivalidade razoável pode ajudar a avançar o ritmo da conquista, mas esse ato de agir pelas costas do outro está passando dos limites. Se eles forem bem-sucedidos, isso arruinará totalmente as relações com a DKB e, se falharem, poderá resultar no colapso total da Aus. Quero dizer, eles estão indo atrás do quinto chefe de marco como uma única guilda. Shivata tinha a cabeça entre as mãos. Ele gemeu, mas, por que isso aconteceria? Kibao é rude e grosseiro, mas não é estúpido. Ele deve saber muito bem como é imprudente desafiar um chefe de andar por conta própria. Azuna e eu tínhamos ido a Mananarena para encontrar uma resposta para esse mistério. Com 3 pares de olhos sobre ela, Liten mordeu o lábio em indecisão e, finalmente,
Decidiu-se. Se você já sabe sobre isso, então vou lhe contar o que sei. O tanque mais novo da AUS tomou um gole de água, se espreguiçou e começou a falar. A AUS enfatiza a igualdade entre os membros, portanto, as reuniões são realizadas com presença total, como regra básica. Mas a reunião sobre a estratégia de chefe em questão foi realizada apenas com uma dezena de membros mais antigos. Eu ainda era uma nova recruta, portanto não fui chamada para participar. Portanto, tudo que eu lhe digo veio do líder do meu grupo. A reunião foi realizada há 3 dias, na noite do dia 28. Um dos membros seniores recebeu informações cruciais de um testador beta. Como o assunto era muito delicado, Kibao tomou a decisão de limitar a participação apenas aos membros seniores. A informação era sobre um item incrivelmente importante deixado pelo chefe do 5º andar, algo que mudaria drasticamente as coisas, dependendo se a AUS ou a DKB recebesse a entrega. Meu líder de grupo e alguns outros oficiais argumentaram que, se era tão importante assim, eles deveriam chamar a atenção da DKB e propor um gerenciamento conjunto antes da luta. A festa seria o cenário perfeito para discutir o assunto. Mas o gerenciamento conjunto do item em questão era aparentemente impossível por natureza. Isso levou à opinião de que eles deveriam derrotar o chefe enquanto a festa estava acontecendo, para garantir que eles conseguissem o item. Caso contrário, a AUS poderia acabar sendo absorvida pela DKB. Por fim, Kibao não teve outra escolha a não ser aprovar a estratégia do chefe. Isso é tudo que eu sei sobre isso. Quando o Liten terminou, Shivata se virou para a esquerda, torcendo-se na cintura, e gritou, Likshan, o que diabos é esse item? Mas ela só conseguiu balançar a cabeça com tristeza. Desculpe, Shiba. Fiquei sabendo do plano do chefe hoje de manhã. Pedi mais informações ao líder do meu grupo, mas era segredo. O líder do grupo era a favor do nosso grupo, mas não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Sou nova, então o que eu poderia fazer? Conversei com o resto do grupo e tínhamos acabado de decidir que deveríamos apresentar nosso caso diretamente a Kibao, quando recebi a mensagem de Shiba. Eu não tinha ideia. Shivata gemeu. Ele olhou para cima, diretamente em meus olhos, engoliu e perguntou, em tom mortalmente sério, você é um ex-testador beta, então você sabe. Qual é esse item crucial que o chefe do 5º andar deixa cair? É rum. Cruzei os braços e inclinei a cabeça o máximo possível para o lado. Item crucial do 5º chefe. Eu participei dessa luta, mas acho que foi um espadachim de 2 mãos que recebeu o item central. Quero dizer, qualquer item do chefe será ótimo, mas não me lembro de algo tão poderoso que destruiria o equilíbrio entre as guildas. Além disso, uma arma pode ser simplesmente gerenciada em conjunto. Puxei minha cabeça de volta para um ângulo normal, fechei os olhos e revi memórias distantes. O chefe do 5º andar na versão beta era um golem enorme feito de pedra azul, muito parecido com as ruínas. Naturalmente, ele tinha uma defesa tremenda e era quase alto o suficiente para raspar no teto da câmara do chefe. Um desafio considerável, mas em um momento em que você podia rir de morrer. Com a força suicida de quase 100 jogadores, transformamos o golem de pedra em pó e 10 ou mais itens caíram para alguns sortudos. Após uma breve avaliação do saque, subimos as escadas para o 6º andar. Era a empolgação de sempre depois de derrotar um chefe. Não, espere. Alguém recebeu um item estranho. Parecia uma arma de haste sofisticada, mas tinha um poder de ataque extremamente baixo, do qual todos nós rimos com perplexidade. Então o vencedor a jogou de lado com raiva. Outra pessoa a pegou e, em poucos dias, mostrou o seu verdadeiro valor para o choque de todos, uma história da qual eu mal me lembrava no canto de minha mente. De qualquer forma, era um item que não significava nada para mim, mas se minha memória estivesse correta, era uma bandeira. Os outros 3 olharam para mim. Uma bandeira? Que tal uma bandeira? Perguntou Azuna. A imagem de uma flâmula de tricórnio tremulando sobre uma batalha surgiu em minha mente. Respirei fundo, juntando as mãos, e me levantei ligeiramente da cadeira. Sim, isso seria ruim. O que é isso,
Kirito. Quando você diz bandeira, quer dizer um interruptor. Alguma condição que provocará uma mudança no jogo? Shibata gritou, também levantando de sua cadeira. Provavelmente foi a primeira vez que o atleta me chamou pelo nome em vez de você, mas nem registrei o fato. Balancei a cabeça. Não uma bandeira de programação, quero dizer uma bandeira literal. Porque uma bandeira seria um item ultrapoderoso. Não se trata apenas de uma bandeira comum. É uma bandeira de guilda. Se você carregá-la por aí, todos os membros da guilda que estiverem a menos de 50 ou 60 metros receberão um bônus em todas as suas estatísticas. Os olhos estreitos de Shibata se arregalaram. Ele ficou boquiaberto. Por quê? O quê?